Imagine só. Enquanto você sonha com praias paradisíacas, te dizem sem cerimônia que não faz parte da família e devem te deixar para trás. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Mas quando eles voltaram bronzeados das Maldivas, a surpresa foi deles, uma dívida de 10 milhões no meu nome. E sabe o que eu fiz? Apenas sorri e mostrei algo que gelou o sangue deles. Antes de seguir, me conte, de onde você é e quantos anos tem? Vou adorar saber enquanto compartilho essa história. Olga tinha um ritual matinal que a mantinha em paz. Enquanto a cidade ainda acordava em silêncio, ela preparava seu chá, abria a janela e ouvia os pardais discutindo nos galhos da árvore lá fora. Aqueles minutos de calma eram seu escudo contra o caos do dia. Entre preparar o café da manhã, anotar compromissos no caderno e checar os remédios da vizinha Maria Petrovna, que ela ajudava a organizar, sua rotina era meticulosa. Trabalhava como contadora para 2 pequenas empresas e os números para ela eram como um reflexo da vida, tudo devia estar em ordem sem trapaças. Seu marido, Igor, já não era o mesmo homem que a fazia rir até doer a barriga. Com o tempo ficou mais rígido, cauteloso e cada vez mais influenciado pela mãe, Liudia Pavlovna, uma mulher daquelas que sobreviveram a tudo e achavam que sabiam o que era melhor para os outros. Suas palavras cortavam como lâminas, e ela nem percebia o estrago que causava. A casa onde moravam era de Igor, mas Olga havia contribuído com a maior parte do valor. Economizou por anos anotando cada centavo gasto, enquanto os documentos, por pressa ou descuido, ficaram apenas no nome dele. Para ela, a família era união, e papelada era só formalidade. Até que no final da primavera, Liudia teve uma brilhante ideia: férias nas Maldivas, onde o mar é tão transparente que parece vidro. A cunhada Sétia abraçou a ideia na hora, enchendo o grupo da família de fotos de areias brancas e águas cristalinas. Igor, claro, achou caro, mas a mãe foi taxativa. Trabalhamos a vida toda, agora é hora de curtir. E Olga? Fica em casa, você já tem o que fazer, disseram como se fosse um favor. Ela apenas assentiu. Não era de se impor e pensou que no fundo bastava que voltassem bem. Mas o tom mudou. No dia da viagem, enquanto Olga arrumava as malas com chapéus de praia, Seca soltou com desdém: nas Maldivas só família. Liudia completou sem nem olhar para ela: não leve a mal, olha, mas é o aniversário da mãe. Só nós. A palavra família soou como uma facada. Olga deixou a mala no chão, sorriu educadamente e disse apenas: boa viagem. Estarei aqui quando voltarem. Foi para a cozinha, onde a chaleira apitou no momento certo, como se o universo aprovasse sua calma. Eles partiram. A casa ficou vazia, mas a vida de Olga seguiu seu curso. Limpeza, relatórios, farmácia, a visita a Maria Petrovna. Tudo no seu lugar. Até que uma noite chegou uma mensagem do banco, uma solicitação de crédito de 10 milhões em seu nome. Confirme se foi você. Ela olhou para a tela como se fosse um fantasma. Ligou para o banco e a atendente profissional explicou que alguém havia apresentado documentos falsos com sua assinatura. Não fui eu, disse Olga firme. Registro sua negativa e bloqueio tudo. Venha amanhã com seu RG para confirmarmos. No dia seguinte no banco tudo foi rápido. Compararam assinaturas, confirmaram a fraude e paralisaram o crédito. Quer que denunciemos ou prefere fazer sozinha? Perguntaram. Façam como deve ser, respondeu. Não havia raiva, apenas a certeza de que as coisas deviam estar certas. Procurou então Anton Pavlovich, seu advogado de confiança, um homem que não gostava de alarde, mas sabia colocar cada vírgula no lugar certo. Vamos por lei, disse ele. Peça ao banco os detalhes da tentativa, registre um boletim de ocorrência e junte os comprovantes dos pagamentos que fez pela casa. Se um dia questionarem quem deve o que, os papéis falam mais alto que palavras. Olga anotou tudo. Enquanto organizava os documentos, sentiu algo novo dentro de si. Não era mágoa nem ódio, mas uma linha clara, firme. Aqui começam meus limites. Uma semana se passou. O sol esqueceu a timidez e queimava forte. As crianças faziam fila no quiosque de sorvete, e a vida seguia. Até que chegou a resposta do banco. O crédito estava bloqueado, a tentativa era fraudulenta, e anexaram cópias dos documentos falsificados. Lá estava a assinatura forjada, a foto do RG alterada, e no rodapé, o nome de Liudia Pavlovna com aquele L característico que Olga conhecia tão bem. Na delegacia, o processo foi tranquilo. O investigador, direto e sem rodeios, explicou. O banco já agiu, você fez tudo certo. Vamos apurar. Olga guardou cada comprovante, cada mensagem. Não era vingança, era justiça. Até que eles voltaram. Malas no chão, areia nos sapatos, rostos queimados de sol.
Sétia se olhou no espelho, ajustou o cabelo e suspirou. Como eu precisava disso. Aquela água, uma maravilha. Liudia entrou na cozinha, tirando uma pasta grossa da bolsa e a jogando na mesa como quem dá um trunfo. Olga, aqui tem uns papéis para você assinar. Assim tudo fica resolvido. Afinal, você é tão compreensiva, não é? Olga serviu o chá, arrumou as xícaras com calma e sentou-se. Cruzou as mãos, como se aquecesse uma certeza. Vamos ver o que temos aqui, disse serena. Liudia, impaciente, abriu a pasta. Era o contrato do empréstimo, a assinatura falsa de Olga como avalista, o cronograma de pagamentos. É só uma formalidade, explicou Liudia, com um sorriso que não chegava aos olhos. Entre família, né? Você fica aqui, a gente aproveita, e depois a gente resolve. Afinal, família é família. A palavra família ecoou como um tiro. Olga olhou para os papéis, depois para Liudia e sorriu. Um sorriso que não era amável, mas definitivo. Sabe, Liudia Pavlovna disse, pegando sua xícara, você tem razão em uma coisa, família é família. E é por isso que eu já resolvi tudo. Tirou do bolso uma cópia do boletim de ocorrência e deslizou pela mesa. Acho que agora vocês têm muito o que explicar. O silêncio que se seguiu foi o som mais doce que Olga já ouvirá. Igor permaneceu parado junto à porta, como se estivesse entre duas margens e não soubesse em qual pisar. O ar na cozinha havia se tornado denso, carregado com o peso de anos de silêncios cúmplices e mentiras bem ensaiadas. Vocês têm certeza de que a família aprovou isso? Olga deixou a pergunta pairar, os dedos deslizando sobre as folhas de papel como se afiagassem lâminas. Sua voz era calma, mas cada sílaba cortava o ar como uma faca. Svetlana bufou, os braços cruzados sobre o peito como uma barricada frágil. Chega de drama, tia. Ninguém te obrigou a nada. Não, não obrigaram. Olga abriu sua pasta fina, onde as provas esperavam, alinhadas como soldados em formação. Espalhou-as sobre a mesa, uma a uma, com a precisão de quem dispõe as peças de um tabuleiro antes do checkmate. Mas também não me perguntaram. Seu dedo indicou o primeiro documento. Aqui, a notificação do banco. Meu crédito suspenso. Aqui, outro papel deslizou para o centro. Cópias dos documentos que vocês apresentaram em meu nome. E aqui o terceiro com o selo oficial, minha denúncia na polícia. Ah, e este, ela sorriu, quase com ternura. É um extrato de 3 anos atrás. Os depósitos que fiz para cobrir a parte da Liudia nesta mesmo apartamento. Quando decidimos colocar tudo no nome do Igor, sem gritos, sem brigas, eu não discuti. Hoje também não vou discutir. Fechou a pasta com o estalo seco. Não serei fiadora de uma dívida que não é minha. E não carregarei nas costas o que vocês arquitetaram enquanto tomavam sol na praia. Liudia Pavlovna permaneceu imóvel, os dedos tremendo levemente sobre os papéis, como folhas secas ao vento. Svetlana murmurou algo. Uma desculpa, uma ameaça? Mas sua voz saía fina, sem convicção. Igor mudou o peso de uma perna para a outra, a garganta trabalhando em vão para engolir o que não podia ser dito. Menino, a voz de Liudia Pavlovna surgiu inesperada, mas não era para o filho. Era para si mesma, uma admissão rouca. Pegou a folha com sua própria assinatura, leu-a como se visse pela primeira vez e então baixou os olhos. Não como uma matriarca, mas como uma aluna apanhada em flagrante pela professora. Olga, o nome saiu estranho em seus lábios como se ela o provasse pela primeira vez. Eu queria, achava que seria melhor. Que se ficasse com você, seria mais fácil. Você está em casa, tem o trabalho remoto, ia se virar. Nós fecharíamos depois. Você é nossa, Vera Portu. O nossa soou como uma rendição. Eu era a estranha, Liudia Pavlovna. Olga não levantou a voz. Não precisava. Vamos ser honestas, ao menos aqui nesta cozinha. Não vim brigar. Seus olhos encontraram os de cada um, um por um. Vim colocar um ponto final. Esse crédito foi feito sem mim. Não é meu. E não responderei por ele. Os documentos já estão sob investigação. Fez uma pausa, deixando que as palavras assentassem. Mas não quero que nesta casa que cheira ao meu suor, alguém faça de mim uma tola. Não permitirei. Svetlana corou os punhos cerrados. Que dramática. Parece que está num tribunal. Liudia Pavlovna segurou seu pulso com força, um gesto que silenciou a filha. Virou-se para Olga, a voz um fio de prata gastado. E agora? O que você vai fazer? Viver, Olga respondeu simples. Da maneira que deveria ter sido desde o início. Tenho meu trabalho. Tenho minhas economias. Já protocolado o pedido de divórcio nos AGs. Igor receberá a intimação. Seu olhar se deteve no marido, que se apoiava na cadeira como se ela fosse a única coisa que o mantinha de pé. Divisão de bens conforme a lei. Não vou levar o que é de vocês.
Mas também não abrirei mão do que é meu sem um papel assinado. Igor exalou longo e trêmulo, como se soltasse anos de ar viciado. E se a gente tentasse, sem juiz? Só conversar? Olga inclinou a cabeça, considerando. Podemos conversar, concordou. Mas sem manipulações. Sem jogos. Há um mês, vocês me chamavam de a sobra. Hoje querem me enfiar uma dívida. Amanhã, o que mais? Liudia Pavlovna baixou a cabeça, como se procurasse no chão a palavra que nunca soube dizer. E então, lentamente, como quem ergue um peso invisível, encontrou. Olga, eu errei. Foi um sussurro, quase imperceptível. Não pensei que chegaria a polícia. Fui tola. A vida toda me ensinou a empurrar, a forçar. Achava que era o jeito. Uma pausa. Não peço que me perdoe para sempre. Só, não me deixe sentir vazia. Olga não se apressou em abraçá-la. Não derramou lágrimas. Sabia o valor das palavras sem atos leves como folhas ao vento. Mas aquele errei não era um final bonito. Era um começo. Ou talvez nada. A vida diria. Tenho um pedido. Disse, por fim. Não me chamem mais de estranha. E encontrem coragem para dizer a Svetlana que mexer nos documentos alheios não é caminho para lugar nenhum. Liudia Pavlovna assentiu, os lábios pressionados em uma linha firme. Direi. A voz ganhou uma firmeza inesperada. Hoje mesmo. Svetlana arregalou os olhos. Mãe? Mas o fogo em seu olhar já não era o mesmo. Algo nela também havia sido tocado. Olga voltou-se para Igor. Precisamos conversar. Não hoje. Quando você estiver pronto para ouvir, não para se defender. Ele assentiu. Um único movimento, mas mais honesto que qualquer juramento. Os dias seguintes foram feitos de pequenos gestos. Olga alugou um apartamento modesto perto do parque, onde cada detalhe, a cortina clara, a mesa limpa, o vasinho de manjericão na janela, era um ato de quietude. Não abandonou o trabalho, pelo contrário, assumiu mais um contrato. Seu caderno encheu-se de anotações. Ligar para o banco, enviar e-mail ao advogado, orçamento para o encanador, lista de remédios para Maria Petrovna. E então o telefone tocou. Era Igor. Nas primeiras vezes, suas palavras saíam atropeladas. Olga, eu não queria que fosse assim. Mães, eu não pensei que você iria embora de verdade. Não eram desculpas. Eram tentativas de entender. Uma tarde, apareceu em sua porta, sentou-se na cadeira de madeira como fizera anos antes, quando tudo era possível, e disse: eu achava que você não ia a lugar nenhum, que poderia deixar as coisas como estavam, que você era, hesitou, que podia ser moldada. Eu não sou um objeto, Igor, nem um crédito. Olga serviu o chá, as mãos firmes. Viva de modo a não precisar pedir perdão toda semana. Assim, perdoar fica mais fácil. O tempo passou. Chegou a notificação. A investigação estava concluída, os materiais encaminhados. O banco agradeceu pela colaboração exemplar. Olga encostou-se à janela, a xícara de chá esfriando entre os dedos, e pela primeira vez em muito tempo permitiu-se não planejar o próximo passo. Apenas estar. A luz da lâmpada desenhava sombras dançantes na parede. Folhas balançavam lá fora, verdes e vivas. Até que uma tarde, Liudia Pavlovna apareceu sozinha em sua porta. Sem séquito, sem dramaturgia. Segurava um envelope amarelado e papéis cuidadosamente dobrados. Não estou invadindo. Disse, sem cruzar a soleira. Tenho um pedido. Dê uma olhada nisto. Eram recibos antigos, comprovantes de pagamento. Pensei que não serviam para nada. Agora vejo que papel não é inimigo. Uma pausa. Se quiser, me ajude a requerer um acerto daqueles anos em que me pagaram meio salário. Talvez dê para recuperar algo. Olga convidou-a a entrar. Serviu chá. Examinou os documentos com atenção, enquanto Liudia Pavlovna, sentada à mesa, olhava pela janela, onde o vento brincava com as folhas da árvore. Vou ao cartório amanhã, disse Olga, anotando os passos necessários. Pergunte pelos decretos de 2012. Eu faço uma lista. Liudia Pavlovna a encarou surpresa. Você vai me ajudar? Vou. Olga não sorriu. Não porque devo. Porque é o certo. Silêncio. A chã mais velha ajustou o lenço, os dedos trêmulos. Sabe, olha, tenho medo. Confessou baixinho. Sempre achei que se pressionasse, as coisas se ajeitariam. Mas é o contrário. Agora estou aprendendo a fazer silencioso. Suspirou. A velhice não é ágil, mas parece que também tem lições. Hesitou. Se eu recair, me avise. Não com um tapa. Com uma palavra. Direi. Olga assentiu. Direi banco. Você entenderá. Pela primeira vez em décadas, Liudia Pavlovna sorriu. Não o sorriso das fotos rígido e ensaiado, mas um sorriso cansado e verdadeiro. Entenderei.
Uma semana depois, o telefone tocou novamente. Era Svetlana. A voz não tinha mais a afiação de antes, soava hesitante, quase tímida. Olga, sei que é estranho, mas consegui uma vaga num curso. Não é só de contabilidade. É para aprender a gerenciar coisas. Sozinha. Uma pausa. Não estou rindo de você. Não estou rindo de você também. Olga respondeu. É bom. Precisa. Vou me virar, murmurou Svetlana. Mesmo que no começo saia tudo torto. As linhas retas também começam tremidas. Olga olhou pela janela, onde o sol poente pintava o Parque de Ouro. Você vai conseguir. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia e as luzes do parque piscavam entre as árvores, Olga sentiu algo estranho, um alívio que não era vitória, mas paz. Palavras como família podiam gelar uma cozinha até doer, mas um simples desculpe, quando sincero, era capaz de esquecer o ar. Não havia ilusões. O crédito não era só um papel, era o reflexo de como a haviam visto, conveniente e maleável. Isso não se apagava com um pedido de desculpas. Mas agora Olga se via de outra forma, direto nos olhos. E quando uma pessoa se enxerga, fica difícil colar nela etiquetas. O correio trouxe uma carta de Anton Pavlovich. De sua parte, está tudo encaminhado. O processo segue sob controle da promotoria. Entraremos em contato se necessário. Olga guardou o papel, colocou uma pequena vasilha de cerâmica na janela e sentou-se, observando as sombras dançarem. Aqui, pensou. Aqui está o agora. Chamorno. Luz amarela. O murmúrio das folhas contra o vidro. E pela primeira vez em muito tempo, não era pouco. Os cravos do poeta que comprará da velha senhora na esquina estavam erguidos no vaso, como palavras ditas sem gritos. O telefone vibrou. Era ele. Estou aqui, começou Gor, do lado do parque de vocês. Posso subir? Podia. Olga respondeu após uma pausa breve, mas suficiente para pesar cada sílaba. Espero que sejam minutos sem discursos. Ele chegou de mãos vazias, mais honesto do que um buquê forçado. Sentou-se na mesma beirada da cadeira como da última vez. Não sei como voltar atrás, admitiu, os dedos tensos no joelho. Mas sei como não posso mais continuar. Se houver uma chance, diz o que fazer. Se não houver, diz também para não torturarmos ninguém. Olga inclinou a cabeça. Vamos assim, você dá os primeiros passos sozinho. Fala com sua mãe sem meias-verdades, resolve as dívidas, separa sua vida das decisões alheias. Depois a gente vê. Eu não fechei a porta. Só parei de segurar a maçaneta para você. Ele assentiu, um movimento seco. Prometo. Não com palavras, com atos. Saiu fechando a porta sem ruído, como se carrega um segredo que não é mais pesado. Olga ficou onde estava. Da rua subiu uma lufada de ar fresco, quase outonal. Tudo estava quieto. As semanas passaram como devem passar, sem pressa, mas sem parar. Lídia Pavlovna voltou do comitê sindical com cópias de portarias amareladas. Juntas, elas recuperaram o pedaço de tempo de serviço que se perderá entre papéis e descuidos. A resposta chegou mais rápido que o esperado, como se até o sistema, cansado de berros, aguardasse um suspiro aliviado. Na cozinha de Olga, o cheiro de cravo do poeta deu lugar ao de torta de maçã. Maria Petrovna, a vizinha do terceiro andar, deixará um saco de maçãs azedas colhidas em sua dacha. Olga cortou-as em fatias finas, polvilhou canela, lembrou-se de como a mãe amassava a massa com os nós dos dedos, quase sem açúcar, para que a acidez dançasse. A torta ficou assimétrica, mas certa no sabor, como uma verdade que não precisa de enfeites. À noite bateram à porta. Lídia Pavlovna estava no patamar, também de mãos vazias, um hábito novo que lhe caía bem. Só um minuto, disse. Quis dizer que você tinha razão. Limites não são muros, são portões. Podem se abrir, mas a chave é de quem mora dentro. Olga sorriu. Entre. É só uma torta. A sogra sentou-se, olhou a cozinha que já não era estranha, apenas diferente, silenciosa, sem o eco de vozes que costumavam preencher cada canto. Quebrou um pedaço da crosta dourada e, para sua própria surpresa, riu. Olha, ficou bom. Nós nunca fizemos assim. Tudo em nós é alto, o caldo, as discussões. Podemos tentar o silêncio, sugeriu Olga. Podemos, concordou Lídia Pavlovna. E depois de um instante, obrigada por não ter me acabado. Não sou carrasco, respondeu Olga, serena. Prefiro viver a provar que tenho razão. Ficaram ali um pouco mais, sem promessas nem juramentos de eternidade. Só com a esperança comum, aquela que não exige assinaturas, a que cresce como erva entre as pedras, teimosa e sem alarde. A notícia mais importante daquele verão foi simples. O crédito pela consciência alheia permaneceu onde sempre esteve, na consciência de quem o contraiu, não na de Olga. Os papéis cumpriram seu papel.
Mas o que nenhum documento faria, pessoas fizeram. Aprenderam no mesmo prédio a falar não mais alto, mas mais claro. Era mais difícil que preencher um formulário e mais necessário que qualquer bravata. Olga muitas vezes voltava àquela noite em que lhe disseram você não é família, e ela saíra em silêncio, a melhor resposta possível. Porque depois daquele silêncio voltou. Não como sobra, não como conveniência, não como sombra, mas como dona de si. E uma mulher assim não assina dívidas que não são suas, nem vive como refém dos medos alheios. A cidade respirava pelas manhãs como sempre. Os pardais discutiam nos galhos do choupo, a chaleira chiava no ritmo certo. No caderno, novas linhas surgiam. A vida se compunha não como ilustração de folder com água de bétula, mas como uma equação de gastos e ganhos anotados a lápis, com números que faziam sentido. E estava certo, porque naquela conta a palavra dignidade ocupava o lugar principal, e ao contrário do dinheiro, não se esgota quando se gasta com o que realmente importa.